Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Nossa convidada de hoje é uma mulher espetacular. É empreendedora desde os 14 anos de idade, vende na internet há mais de 10 anos com e-commerce, foi afiliada e hoje ela é produtora, especialista em vendas online e posicionamento. Com vocês. Irlane Tavares. Oi, gente, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Irlane. Obrigada. Vamos lá com muito conteúdo. Simbora. Irlane, olha, logo de cara, apesar de você não ser produtora digital há tanto tempo, você já vende na internet há muito tempo. Sim. Há pelo menos uma década, 10 anos. Sim. Ou seja... Eu me chamo de dinossauro. Então, conta mais pra gente como é que você iniciou na internet, né? Então, eu iniciei porque eu assistia muito conteúdo em vídeo do YouTube. E eu descobri, na época eu estava passando por uma situação assim, muito delicada no cabelo. E eu comecei a pesquisar na internet uma solução para isso. E até que eu descobri que realmente as americanas, negras americanas, elas usavam perucas. Então, eu falei assim, não, vou comprar também. E nessa que eu me apaixonei, quando eu usei pela primeira vez, me apaixonei, eu falei assim, eu vou vender. Porque eu sei que existem milhares de mulheres negras que passam por isso todos os dias. E elas não têm ideia de que existe lace, perucas que elas podem tirar, colocar a hora que quisesse. Eu poderia dormir sem, então não agrediria meu cabelo. Falei, é a solução perfeita. Então aí eu falei assim, as pessoas à minha volta, elas não vão comprar a ideia. Então eu preciso colocar o negócio na internet. Então foi aí que começou. Não comecei com e-commerce, eu comecei vendendo pelo Facebook, mas foi assim que eu comecei a vender através da internet. Grupo de Facebook? Não, no meu perfil mesmo. Sério? Sim. E como é que Criei você uma página. Ah, legal. Comecei a criar conteúdo, depois fui logo pro YouTube criando também vídeos. Foi a sua primeira experiência como, criando conteúdo? Sim. Que legal. Sim. E você postava o que lá? Resenha dos cabelos. O cabelo chegava pra mim. Eu não tive muito dinheiro para poder investir. Eu tinha que comprar uma lace e vender a lace. Legal. Aí com o dinheiro do lucro eu comprava mais. Então eu comecei assim vendendo uma. Então quando a cliente falava assim, eu gostei dessa aí que você usou. Então eu pegava o dinheiro dela, comprava a lace. Antes de enviar para ela, eu fazia o conteúdo. Não, mas isso é uma estratégia utilizada por vários produtores aí de conteúdo. Sim. Aí eu fui criando aquele material ali, então a galera que foi chegando depois de alguns meses, ela já tinha ali vídeos para poder ver sobre o cabelo. Uhum. Aí a minha estratégia foi exatamente ir comprando e mandar direto para casa da cliente, porque não precisava vir mais para mim para criar o conteúdo. Então eu fiz aquele famoso dropshipping. Uhum. Sem saber. Sem saber. E eu não tinha esse nome na época. E eu vi que você tem um canal no YouTube que tem bastante inscritos, né? Sim. Você tem um canal junto com a sua irmã? Sim, isso. São 360 mil inscritos por aí. Sim. Desde essa época você criava conteúdo sobre as laces? Sim, mas não comecei através desse canal. Esse canal veio depois. Ah, legal. Primeiro eu criei um canal, com o nome da empresa na época deixa eu explicar assim, do início. Vai lá. Do início, pode ir. Quando eu decidi empreender com as laces, eu ofereci essa oferta de negócio para o meu namorado da época. Ele trabalhava assim, fazendo bico, garçom, só que ele não comprou a ideia. Eu falei assim, caramba, eu não quero deixar isso morrer, eu quero fazer, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Aí a menina que fez toda a transação para mim, porque na época eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento em importação. Eu falei, por favor, a gente pode montar um negócio juntas? Porque você tem o cartão, eu tenho, a facilidade de me comunicar com a internet. E você não tem loja nenhuma, eu tenho certeza que se a gente fizer isso junto, a gente vai bombar. Ela falou, vambora. E foi, aí a gente criou um nome juntas da empresa, então eu criei um canal com o nome da empresa. E comecei ali a criar conteúdo, vídeo. Vários vídeos. Por semana, mensalmente, tava lá criando. Aí começou assim, o pessoal, porque antes, como é que eu vou fazer a pessoa comprar um produto que ela nem conhece? Ela não sente nem desejo daquilo. Então eu precisava mostrar para elas sentirem desejo de usar aquilo também. Então foi através dos vídeos que eu consegui isso. E na época,
Aí começou a bombar muito, né, a empresa, o canal. E, através dos vídeos, eu sempre me mostrava muito maquiada. Aí começou as perguntas de como eu fazia a sobrancelha. Identificou outra demanda. Sim. Aí eu fui lá e falei assim, não posso misturar um conteúdo de maquiagem com um conteúdo de cabelo. Aí eu criei um canal com a minha irmã, que a gente fazia o conteúdo voltado mais para beleza. Por isso que tem o canal das Tavares. Olha só, é criadora de conteúdo já desde cedo. Nato, Sim. desde o início. Sim. Isso há muito tempo, né? Sim. E como é que você fez essa transição para o marketing digital? Olha, no início foi complicado, porque a gente que cria conteúdo, a gente fica com medo de confundir o público. Mas, cara, se a pessoa ela tá ali consumindo o seu conteúdo, ela gosta de você, ela vai acompanhar você nas suas fases. E eu ficava com medo disso, dessa troca. Eu falei, cara, eu vou perder muito seguidor. Sendo que não perdi. Elas simplesmente, tipo, embarcaram junto. Então, eu tive um pouquinho de receio, mas eu fui assim mesmo. Aí elas embarcaram também. Elas me acompanharam na fase de cabelo, me acompanharam na fase de maquiagem, me acompanharam na fase de micropigmentação, porque eu também trabalhei com micropigmentação, e também me acompanharam na fase do marketing digital, porque tem um monte de seguidor agora também se tornando afiliada, produtora. Gente, isso é incrível, né? Porque elas acompanharam a sua jornada. Sim, E olha sim. como um exemplo vivo aqui de que a história vende. É muito legal porque elas, como tem seguidora minha que já me segue há mais de 10 anos, elas sabem de onde eu vim. Legal. Elas sabem o meu começo. Elas sabem das coisas que eu passei. Elas ficam me lembrando assim, Irlane, lembra do seu primeiro vídeo que você fez sentada no chão, botou o celular fincada ali na cama e gravou? Eu falei assim, cara, sim. Imagina. Então, sim. Então, elas não veem alguém que deu uma sorte. Não, ela viu a trajetória acontecer. Então, isso se torna, assim, possível para elas também. Por isso que elas também se incluíram nessa transformação. Elas foram acompanhando as fases e estão aproveitando também para poder aplicar na vida delas. E crescer junto. E crescer junto. Interessante demais, cara. Legal. Legal. E você começou como afiliada no marketing digital, né? Sim. E como é que foi essa sua experiência como afiliada? Você continuou... Porque, assim, o afiliado, normalmente, ele se afilia a um produto e, sei lá, ele tem que dar um jeito de trazer pessoas para conhecer aquele produto, seja criando conteúdo ou, sei lá, fazendo parcerias. Como é que foi para você essa jornada como afiliada? Então, eu comecei mesmo através de um Close Friends. Olha só, eu sempre tive muita assim, dificuldade de monetizar. Eu tenho uma quantidade boa de seguidores, mas eu não tinha aquela coisa assim de monetizar no meu Instagram pessoal. Eu só monetizava na empresa. Aí eu falei assim, cara, tanta gente conseguindo fazer dinheiro com pouquíssimos seguidores e eu não consigo. Sendo que da empresa eu tenho um Prolabore, então eu tenho um teto. Eu preciso de algo que eu consiga monetizar aqui no meu perfil pessoal. Eu falei assim, o que as pessoas querem de mim? O que elas querem aprender? Aí comecei a pensar, eu estava até na sala da minha casa, comecei a pensar e eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou fazer um Close Friends. Porque aí eu posso pegar uma parte ali do meu público e dar um conteúdo mais específico e mais denso para eles. Legal. Cobrei R$50. Falei que ia entregar em 30 dias, que todo dia ele ia ter um conteúdozinho, ia deixar salvo no destaque. Eu fiz R$15 mil, eu nem acreditei. De cara. Sim, de cara. Eu falei assim, que isso? Quanto dinheiro eu tô perdendo? Fazendo selfie, editando e postando lá assim, sem estratégia nenhuma. Era só isso que eu fazia. Só tava construindo identidade, mas sem trazer retorno real pra você. Isso. Eu falei assim, cara, não, o certo é monetizar. Eu tenho tanta coisa a agregar. Eu tenho um histórico tão grande profissional, tipo, tem muita gente que compraria esse conhecimento, um pouco desse conhecimento para poder aplicar nas empresas, nos seus negócios. Eu preciso entender mais sobre isso. Então, eu comecei com Close Friends. No Close Friends, no primeiro mês eu fiz 15 mil, no segundo mês eu fiz 25 mil. Eu falei assim, caramba, eu acho que o meu negócio é o digital mesmo. Aí... Com isso, já comecei a prestar atenção em outra demanda. Irlane, como é que você faz para poder importar as laces? Eu falei assim, caramba, outro produto. Olha isso, cara. Atenta, aquelas anteninha, pessoas que veem a oportunidade... Sim, fiquei atenta. Falei assim, não, é outro produto.
como eu não tinha muita confiança em criar um produto, um curso. Falei, vou começar no e-book. Arrasou. Que eu tô ali por trás, tô tranquila, não vou precisar fazer um lançamento, porque demanda assim, muita energia e tal, eu não vou saber fazer isso agora. Então, eu vou fazer um e-book, que eu vou entregar ali tudo, só que em forma ali de escrito. E fiz. Lancei, sozinha. Lancei, e eu fiz 30 mil reais no primeiro dia. Eu falei assim, gente... Demorei demais. Falei, não acredito. Eu falei assim, cara, comecei a perceber que o mercado era isso. O que estava acontecendo no Brasil é sobre isso, sobre esses produtos digitais que vendem muito rápido. Só que muitos influenciadores ainda não percebem isso. E pessoas comuns também não percebem. Por isso que eu acho assim complicado a gente que... Nós que somos produtores, ficar vendendo assim que é muito fácil. E não é fácil, não. Porque é muito distante da realidade das pessoas. Fazer 30 mil reais em menos de 24 horas. Realmente. Eu já tinha trabalhado mais de 10 anos com lace e nunca tinha feito uma proeza dessa. Como que um produto digital vai me dar 30 mil reais em menos de 24 horas? Se alguém tivesse falado isso comigo há um tempo atrás, nem eu acreditaria. Real. Então, eu comecei por aí. Depois que eu criei o meu e-book, eu falei assim, cara, a galera consome produto digital, sim. Não é porque eu não consumia na época que as pessoas não consomem. Exato. É diferente. Eu falei assim, então eu vou virar, assim, afiliada, porque eu vi que as pessoas confiam na minha palavra. Quando eu indico algo, elas compram aquilo que eu estou indicando. Então, eu vou procurar me afiliar a produtos legais e eu vou esperar um retorno. Eu falei assim, então eu vou vender muito, porque eu tenho mais de 300 mil seguidores. Você já tinha mais de 300 mil nessa época? Sim. Uau. Eu comecei como afiliada tem 11 meses. Recente. Muito recente. No primeiro mês, foi agosto. Eu falei assim, eu vou ir nos meus stories, vou falar muito desse produto, vou colocar meu link, vai vender muito. Eu vendi um. Nossa. Eu fiz uma venda de R$186 no mês todo. E qual que é? Mas assim, qual foi o seu know-how, assim, pra escolher um nicho? Porque Boa. assim, a sua audiência é uma, você fala de uma certa... Falava, né, de um certo assunto que de certa forma se relacionava, né? Que era o cabelo, a maquiagem Beleza, e tal. né? Beleza, isso. O produto que você se afiliou foi no nicho de beleza? Não, Foi renda extra. exatamente. Eu acho que foi isso Foi um que choque, aconteceu. né? Exatamente. Tô acostumada a falar de beleza. Do nada eu falo sobre ganhar dinheiro, aí Aí ficou mexeu com o complicado. público, É. que foi muito distante. Sim. Aí eu tive que fazer o seguinte. Eu vi no primeiro mês que eu tinha feito R$186, eu falei, pelo menos funciona. Já vi que funciona. Deu pra vender um. Sim. Então, o que eu preciso fazer? É ser mais constante. Porque às vezes eu falava, ficava 2 semanas sem falar nada, aí falava de novo e não vendia nada. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer direitinho. Então, eu preciso criar mais conteúdos sobre isso. Então, a forma com que eu vou me posicionar vai ser diferente. Eu quero que elas me veem como empresária. Porque até então, eu era uma blogueira. Uma influenciadora. Olha isso. Quero que elas me veem como empresária. Alguém que ela entregue o dinheiro assim, ó, eu vou pagar pra ela porque eu tenho certeza que eu vou ter o retorno. Então, o meu posicionamento teve que mudar. Então, eu mudei a forma de vestir, os cabelos, tudo. A forma com que eu falo. Eu deixei de falar assim, como muita amiguinha, porque amigo não compra. Real. Então, eu deixei de ser amiga para ser a mentora. Então, isso fez total diferença. Aí, elas começaram a me ver como autoridade. Olha só. E você percebeu isso tudo sozinha? Sim. Quantas vendas depois disso? Aí, eu comecei a vender muito. Eu lembro que no mês seguinte, eu acho que eu já fiz mais de 80 mil. Como afiliada. Você virou top afiliado, não? Sim. Olha isso. 2 meses consecutivos. Eu quase fiz quase 2 mil vendas. No único mês. Cara, é interessante ver também que uma pessoa que é influencer, ela tem essa, não vou dizer facilidade, mas é um ponto positivo, que é a pessoa comprar o que ela tá dizendo, né? E aí você faz um ajuste na estratégia e vende muito, cara. Sim, Verdade. sim. Às vezes é só a comunicação que tá atrapalhando. Você tá se comunicando de forma que não é a ideal. As pessoas, elas vão te ouvir, mas elas não vão comprar. Aí quando você alinha, aí sim, parece que a chavinha vira e fala assim, não,
Eu vou comprar sim. Legal. Show de bola. Sim. O que é que dentro do mercado de afiliado você entendeu que fez o seu jogo virar? Quando eu cheguei no mercado de afiliado, o jogo já estava virado já. Virou, acho que no primeiro produto, o Close Friends. Então, eu só estava seguindo praticamente o fluxo, que é que a maioria das pessoas que entram no mercado digital entra como afiliado. Sim. Então, eu só estava seguindo o fluxo. Eu sabia que eu não ia parar como afiliado. Eu sei que existem outros níveis que eu quero chegar. Só que para eu poder conhecer até o ambiente que eu quero entrar, eu teria que começar por baixo. Eu não queria começar assim. Comecei como produtora, mas eu precisava obter um conhecimento assim sobre marketing mais rápido. Então, eu falei assim, é sendo afiliada. Porque eu vou conhecer tudo. Eu vou conhecer as estratégias do produtor, vou conhecer as estratégias dos afiliados. Então, quando eu criar meu produto, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. O caminho que eu preciso ir. O que você acredita que é o seu diferencial no método que você vende? Porque a gente conversou com bastante pessoas aqui que vendem também o método para ensinar os afiliados a fazerem mais venda e tal. O que você acredita que é o seu diferencial dentre todos os outros concorrentes? Eu acho que eu já consumi bastante conteúdo assim, de outros produtores e eu sempre senti falta assim, da questão do posicionamento. Você ensina o afiliado a vender, a tentar vender, mas o afiliado fica aquela pessoa, é um robô, só fica fazendo spam. Pega assim, copia e cola, e acaba que a pessoa não aprende a se tornar uma empresária, tem uma visão mais empresária, sabe? Fica com a cabeça ali fechada, a mente fechada. Eu falei assim, não, eu preciso ensinar para elas como ser um afiliado mais diferenciado, onde as pessoas, eles vão te procurar, você não precisa sair correndo atrás das pessoas. As pessoas vão te procurar porque elas vão ver a diferença em você. Ela vai ver que você está com um posicionamento diferente. Você realmente tem algo a acrescentar na vida delas. Então, eu falei assim, não, eu consigo sim ensinar para esses alunos que querem, tipo, comprar o MAP, né? A ter esse posicionamento, que eu não tinha visto em outros treinamentos. O que você diria para quem está começando hoje no marketing digital? Olha, persistência, constância, porque vai dar vontade de desistir. E uma coisa, não se compare, porque uma coisa que mina muita energia e deixa a gente muito desestimulado é comparar os nossos resultados com resultados de outras pessoas. Não faça isso, eu já fiz muito e, tipo, não agregue nada. Não agregue nada porque, cara, da mesma forma que eu tive que passar 10 anos, 12 anos trabalhando com a internet para chegar hoje e ter um resultado desse, não tem como alguém que chegou ontem querer ter o mesmo resultado. Então, é respeitar a nossa história, os nossos processos e não se comparar com as outras pessoas. Se comparar com outras pessoas dentro do mercado digital, tipo, é muito ruim mesmo. Você fica travado. Você acha que você não está preparado ou que você não sabe o suficiente para ensinar. Você se acha intelectualmente burro. Então, não se compare. Top demais. Boa dica, porque a sociedade se compara o tempo inteiro hoje. Então, parece